ninguém quer que você descubra essa pasta secreta do Cloud Code. Fala, fornalheiros do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Diego Fornalha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô vindo aqui apresentar para vocês o Cloudflow, tá? Aqui é um sistema que eu mesmo criei com o próprio Cloudflow. Eu tenho um conteúdo gravado para meus alunos, que eu ensino isso daqui do absoluto zero. Então, se você quiser ter esse tipo de ferramenta, é importante que você se inscreva, entra na lista de espera, tá? Aqui na descrição e no comentário fixado. Dado o recado, eu vou mostrar para vocês o seguinte, como que funciona esse gerenciador de conversas do Cloud, tá? Eu mesmo criei essa aplicação utilizando o Cloudflow. Quer utilizar inteligência artificial para programar, mesmo sem saber nada de código, você precisa utilizar essas ferramentas que eu vou te mostrar aqui. Então, eu vou mostrar aqui para você que eu tenho toda uma base de código, que essa base de código é minha, eu desenvolvi esse tipo de solução, então eu disponibilizo apenas para os alunos. Então, se você tiver interesse, entra aqui no link e a gente vai ter uma live específica que eu te falo detalhes como que você pode se tornar aluno. Mas na aula de hoje, aqui nesse vídeo, eu quero mostrar essa pasta secreta, que eu coloquei ela aqui em To-Dos, tá? Eu já fiz a instalação aqui, como você pode ver, eu fiz a instalação do Cloudflow e eu estou na versão 2.0. O Cloudflow, ele cria alguns arquivos para os nossos multiagentes, tá? Esses multiagentes, eles são uma espécie de colmeia e tem uma abelha rainha, que é a orquestradora, tá? Existe essa analogia nesse protocolo aqui, nesse framework. Inclusive, esse framework, ele já tem multiagentes, ó. Tem agente para várias coisas. E aqui você pode, inclusive, ver quais são as regras específicas para determinado agente, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, esse é o sistema de memória compartilhado, Swarm, e eu vou pedir para ele falar sobre, vamos fazer o seguinte, vamos ver melhorias com o Spark. E aí, enquanto enquanto ele trabalha aqui, a gente vai conversando e eu vou te falando algumas características dele. Conforme eu fui desenvolvendo esse próprio projeto, eu vou tendo um entendimento melhor, e aí eu passo para vocês aqui, de forma gratuita, mas a gente tem um conteúdo que é para os alunos, que é totalmente numa didática para você aprender do absoluto zero. Então, se você quiser utilizar multiagentes como esse, é importante que você saiba alguns fundamentos. Talvez você vai bater muita cabeça. Então, se você quiser economizar tempo, dinheiro, é importante que você faça parte do nosso grupo, tá? Grupo Pro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que é bem simples. No início, ele vai te pedir algumas permissões, tá? Eu gosto de colocar, como eu estou trabalhando com o agente, eu gosto de colocar para ele não me perguntar mais, porque o agente ele vai fazer esse trabalho, e aí eu posso deixar aqui ele horas e horas trabalhando e não me preocupar. Então, como eu mostrei para vocês, eu tenho esse sistema. Antes, se vocês notassem, você tem aqui as tarefas, que ele vai trabalhar nessas tarefas. Tá? Aqui em Playbook, se eu clicar aqui em detalhes, eu consigo ver as tarefas. Eu ainda estou melhorando cada vez mais esse sistema. Inclusive, eu posso mudar aqui o nome das tarefas que ele acabou de criar. Então, basicamente, ele fez o seguinte, ele dividiu em prioridade. Aqui eu tenho as tarefas em progresso, pendente, e eu consigo ver aqui ó, a implementação. Ele bota um hashtag, né? Spark Analysis, Identify Improvements. E basicamente ele bota também aqui em português para quem não tem tanta familiaridade com o inglês, a pessoa consegue visualizar aqui. Diego, eu quero renomear, eu consigo renomear, como eu falei para vocês. Esse caso aqui, eu tô querendo melhorias, né? Melhorias. Então, ao longo do tempo, eu vou ter vários outros chats, inclusive, independente se você abriu na pasta secreta ou não, ele vai funcionar da mesma forma. Vou mostrar para vocês aqui nessa pasta chamada Cloud 10x, 20x, tá? Vou dar o Command J. O Command J eu vou dar o comando Cloud. Com o comando Cloud aberto, vocês vão ver que ele já vai abrir aqui o meu Cloud Code. Vamos voltar aqui na nossa aplicação, na parte de conversas. Na parte de conversas, eu vou dar uma atualizada aqui para ver se já apareceu, tá? Aqui ele ainda não apareceu porque eu preciso dar um primeiro comando para que comece a identificar lá como uma conversa, tá? Então eu vou botar aqui, ó, Spark ativo. Então, como esse vídeo é um vídeo específico para falar dessa pasta secreta e do Spark, né, como que eu utilizo ele, eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes. E aí, você vai montando aqui infinidades de projetos, tá? E aí, conforme um projeto ele for carregado uma sessão, aqui ele dá um errozinho porque ele está funcionando apenas quando clica aqui, que aí vai para o mesmo lugar. Eu só precisaria direcionar ali, inclusive eu posso utilizar até o Spark para fazer isso. E aí eu consigo descrever, né? Eu posso falar assim, ó, Spark, quando eu clico
em tarefas, na página Conversas, vamos fazer isso daqui ao vivo, tá? Para que você possa ter esse entendimento. Ó, você já consegue notar que a outra conversa já apareceu aqui. Quando eu atualizo aqui, ele não atualiza, vocês viram que ele não vai atualizar em tempo real, mas as conversas ele acaba atualizando aqui em tempo real, quando ele está progredindo nas tarefas. Mas você pode botar um botão, pedir para ele botar um botão para ele limpar o cache e aparecer novamente. Esse offline first é o seguinte, ele mantém sempre offline. Então, se porventura o meu sistema se o meu projeto cair da minha máquina virtual ou então do meu próprio computador, eu ainda continuo tendo a visualização aqui. Então, para esse sistema eu achei interessante testar, eu estava aprendendo também, eu achei que ficou legal essa dinâmica. Então eu vou botar aqui, ó, teste, posso renomear para teste. E olha que eu não perco o ID, ele desce aqui. Então você vê que é uma página super sofisticada. Eu demorei poucos minutos para fazer isso aqui. E eu também demoro poucos segundos para eu fazer algum tipo de melhoria. Ó, ele está continuando a tarefa. Uma das coisas que ele aparece aqui é a quantidade de linhas que ele vai empilhando dentro dessa conversa, desse documento, tá? Beleza. Eu vou mostrar aqui para vocês já ele trabalhando aqui no ponto cloud. Você vê que ele também utiliza alguns MCPs que eu já até tenho. Eu já tenho aqui, ó. Na verdade, aqui, ó, Task Orchestrate MCP, Memory Use. Então, ele vai usando alguns MCPs do próprio framework, inclusive. Aqui ele está fazendo uma bateria de melhorias. Eu vou deixar, aqui, ó. Eu vou deixar para fazer esse ajuste depois, mas eu vou mostrar aqui para vocês especificamente sobre esse sistema, né, de Comés. Até tem aqui, ó, uma brincadeira com uma abelha. Tá. O Swarm Status tem 4 agentes ativos, analisando o projeto com essa metodologia que a gente está utilizando aqui agora. Ele fez uma análise do projeto e concluiu essa análise, dizendo que esse é um projeto Full Stack React 19, Node 22, usa PostgreSQL mais SQLite. O SQLite é específico o PGLite é específico para o nosso ambiente aqui de Offline First. Algumas ações críticas que ele identificou: credenciais expostas, CORS permissivo, falta de autenticação, cobertura mínima de 20% de testes, arquitetura refatorar para Domain Driven Design. Então aqui, ó, tem várias coisas que eu construí, isso com a versão antiga. A versão nova que atualizou já trouxe essas melhorias, né? Então, identificou cada dia que passa, você consegue deixar o teu projeto melhor. Então, eu vou pedir para ele pedir para criar tarefas e executar as melhorias. Então, se você tem um projeto que está aí meio que abandonado e quer utilizar o cloud, esse é o melhor vídeo que você poderia ver aqui no canal, que é um vídeo que explica especificamente sobre esse framework. E, óbvio, você tem que ter um certo entendimento para você operar aqui no cursor. Por quê? Aqui, ó, como eu vou mostrar para vocês, ele gera aqui alguns tipos de documento. Ah, Diego, você está abrindo muita coisa, não estou entendendo nada. Como eu te falei, a gente tem aulas mais longas, né? Eu não consigo te ensinar tudo aqui em 10, 20 minutos, tá? Mas, por exemplo, se você fez algum tipo de melhoria, algum tipo de ajuste, você pode pedir para ele comitar as mudanças. Então, ele vai começar a trabalhar, aqui ele já vai começar a trabalhar nessas melhorias junto com o Cloudflow. Então, eu não quero que apareça aqui. Então, já estou subindo essas melhorias para o meu repositório do GitHub. E esse repositório, imagina que é como se fosse um Google Drive, onde vai ficar armazenado lá as informações. E ele já está colocando aqui essa atualização desses arquivos, para que caso eu queira reverter, caso não tenha me agradado, eu posso voltar atrás e descartar todas as alterações, inclusive que o Cloud Code fez, tá? Então, basicamente é isso. Esse foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês, essa pasta secreta. Ainda tem muito mais coisa aqui que eu não falei, porque é um tema bem abrangente. É um tema que, assim, você precisa ter você precisa se aprofundar um pouquinho mais para você conseguir colocar a mão na massa. Aqui, obviamente, muito bonito. Você está vendo aqui 10 tarefas, 7 pendentes, 2 progressos. Ele já fez aquela análise, como você viu aqui, e eu posso deixar ele aqui, ó, em progresso e fazer outras coisas lá, e ele vai ficar trabalhando 100% autônomo. Então, se você está construindo um projeto, vai construir um projeto, está trabalhando com um MVP, qualquer coisa do tipo, você consegue criar um ambiente totalmente sem saber nada de código, só deixando a inteligência artificial trabalhar com esses multi-agentes. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Um abraço, fecha a fornalha, fui! Não se esqueça de entrar no nosso grupo se você está vendo aqui do YouTube. Tchau, tchau.